Bom, gente, boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar início a mais uma aula de cálculo numérico, certo? Na aula passada, nós vimos, uma revisão bem superficial, certo? Em relação digamos, pré-requisitos necessários para você entender a teoria de cálculo numérico. Certo? Só que foi uma revisão muito superficial e quem não pagou álgebra linear, certo? Eu aconselho que vocês procurem se aprofundar mais um pouco. Porque todos aqueles conceitos foi, pelo menos de imediato, foi que eu percebi que a gente vai precisar, certo? Para fazer entendimento do conteúdo, certo? De agora em diante, tá? Bom, hoje nós vamos ver aqui um método, certo, de resolução de sistemas lineares. Antes de fazer essa revisão, eu dei os métodos numéricos exatos para você encontrar soluções. Hoje nós vamos ver os métodos interativos, certo? Bom, métodos interativos. Bom, gente, os métodos exatos, ele vai te dar... os métodos interativos, certo? Eles... aliás, os métodos exatos, eles vão lhe dar a solução, digamos, exata, certo? Dos sistemas lineares. Os métodos interativos, ele parte da ideia de sequência, certo? Só que quando o índice da sequência ele tende para infinito, aí você teria a solução exata. Só que a máquina ela não vai ficar calculando infinitamente, certo? Então, você vai conseguir uma solução, digamos, a mais próxima que você queira. Isso vai depender da interação que você vai colocar. Pronto, na sequência, lembra do termo xk? Certo? Então, o índice k, quanto maior que você pegar o índice, mais próximo o limite vai se aproximar da solução, tá? Então, o que é que a gente tem? A gente sabe, só reescrever aqui de novo, o sistema linear ele é escrito da forma a x mais b, certo? O A, certo? É uma matriz de ordem n. O x é uma matriz coluna formado pelas variáveis do sistema linear. E o B também é uma matriz coluna formada pelos termos independentes. Certo? Beleza? Só que esse x aí, essa matriz coluna, certo? Na verdade, ele pode ser visto como, certo? Um elemento do Rn, certo? Ele pode ser visto como dessa forma aqui. Tá? Belezinha? Agora, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos reescrever, certo? Essa expressão ax mais b de uma outra forma, certo? Então, como é que nós vamos reescrever ela de outra forma? Esse sistema ele pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Que você pega o x igual, tá? A dx mais g, certo? D, o x, ele seria x1, xn. O D é uma matriz, eu não vou dizer...
sei lá, D1, é uma matriz de ordem n, D1n, Dn1, Dnn, certo? E o G seria uma matriz coluna, certo? Formada por constantes, certo? Bom, como é que eu escreveria esse sistema, certo? Ax mais b dessa forma aqui. Como é que eu poderia fazer essa escrita? Vamos fazer o seguinte. Uma das formas, né? Na verdade tem várias formas. Uma delas é que você pode fazer aqui, seja I a matriz identidade de ordem n, tá? Então, sendo I a matriz de identidade de ordem n, o que é que nós vamos fazer? Tome D, certo? Como sendo a identidade menos A. Beleza? Então, o que é que vai acontecer? Se D é de identidade menos A, quem seria, certo, a matriz A? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara, certo? E vou mostrar que ele pode ser escrito da forma Ax mais B. Então, quando você pegar aqui o X, o D é quem? I menos A. X mais G, tá? Aí isso implica dizer o quê? Lembre-se de um detalhe, você tá fazendo contas em cima de matrizes, as matrizes elas não comutam, certo? Então você tem que tomar cuidado na questão da ordem. Então aqui vai ficar X mais, aqui vai ficar identidade vezes o X, né? Menos o A vezes o X, tá? Isso aqui vai ser igual a G. Então, o que acontece? A identidade vezes a matriz, ela é a própria matriz. Então, isso aqui vai dar x. Então, você tem um x aqui, certo? Menos a x igual a g. Então, quando você, digamos, passar esse x para o lado, para o outro membro, então você vai ter o quê? A matriz nula, né? Aí você passa isso aqui também para o outro membro e você vai ter o quê? Opa, isso aqui não é igual a G não, desculpa. É igual a G? Não, mais G. É mais G. Que eu estou transformando isso aqui, certo? Nisso aqui. Então o que é que acontece? Isso aqui vai ficar o quê? AX mais... desculpa. Aqui vai ficar AX igual a G. Então, quando você compara esse camarada com esse camarada, o G é a própria matriz B, tá? Então, com essas contas, né, acho que essas contas, na verdade, elas são equivalentes. Então, você consegue, tá, reescrever, certo, esse sistema, certo, dessa forma aqui. Na verdade, isso é uma das, né? Tem outras formas de você escrever também, dessa forma aqui, tá? Bom, com isso, certo, nós vamos criar a sequência inteirada. Como é que a gente vai fazer isso? Tu pega essa expressão aqui, certo? Tu vai pegar o termo x. Opa, peraí, deixa eu. Pronto. Você vai pegar o termo x, k mais 1, certo? Ele vai ser igual a quem? O d xk, certo? Mais o b. Né? Que o g, esse g é o mesmo b, né? Então já pega logo o b direto. Certo? Bom, esse xk, certo? Ele é uma matriz,
certo? Você vai ter o quê? xk1, xkn. Na verdade, ele é uma sequência, certo? No Rn, certo? E a mesma coisa para o xk mais 1, tá? Aí você vai começar, o que é que vai acontecer? Quando o k é 0, certo? Só que o k, nesse caso aqui, eu vou botar ele começando a contar a partir do 0, certo? Então, o que acontece? Você vai ter que pegar um x0 inicial, certo? Você tem que ter uma matriz D, tá? E a matriz B. Aí você vai criar uma espécie de loop, né? Então, quanto maior for o K, certo? Vai ficar, quanto maior for o K, mais próximo esse X aí, essa sequência vai se aproximando da solução. Entenderam? Beleza? Tem alguém aí? Cadê o povo? Beleza, professor, beleza. Ah, pensava que vocês estavam dando migué na aula. Rapaz. Então bora lá. Só que tem um detalhe. Primeira coisa você tem que saber, certo? Aqui nós estamos falando de, a ideia aqui é falar de sequência. A diferença é que a sequência ela está construída em forma de matriz, tá? Para que exista a solução, essa sequência ela tem que fazer o quê? Ela tem que convergir. Ela vai convergir justamente para onde? Para a solução. Então eu preciso saber se essa sequência ela é convergente, tá? Ela ser convergente equivale a dizer que existe solução, beleza? E o primeiro critério, certo, para que exista solução, certo, é que aquele, pelo menos aqui, certo? Aqui não. Aqui. Qual é o critério para que exista solução aqui? É que o determinante dessa A seja diferente de zero, certo? Esse é o critério aqui. Só que o que você tem que fazer? Aqui você tem que usar critérios de convergência, tá? Então, para garantir a convergência desse camarada, nós vamos usar o seguinte teorema. Certo? Aí aqui diz o seguinte, uma condição necessária e suficiente, certo? Para a convergência. Na verdade, deixa eu anunciar isso aqui melhor. Deixa eu puxar isso aqui um pouco mais para baixo. Seja, certo? XK uma sequência em Rn, certo? Que satisfaz. Não, sequência em Rn dada por dada de forma iterada, xk igual a d, aqui xk mais 1. Peraí, deixa eu... Tá aqui xk não dada por, vamos fazer aqui um Frankenstein, xk mais 1 igual a dxk mais, eu vou botar g, certo? Porque depende da forma que você obtém esse camarada aqui, g. Deixa eu voltar isso aqui para cima.
Tá, beleza. Bom, faltou um detalhe, faltou falar dessa... Não, fazer o seguinte, deixa eu desemendar de novo. Tira aqui. Certo? Daqui. Onde D, certo? Isso aqui é o espaço das matrizes de ordem N, certo? Deixa eu fazer assim. Então aqui é o espaço das matrizes, certo? Você tem N linhas e uma coluna. Vamos começar aqui a fazer o Frankenstein. Isso aqui vem para cá. Isso aqui vem para cá. Cara, essa é a vantagem da... uma das vantagens da aula remota é você poder fazer isso, que no quadro você não tem como fazer essas coisas. Uma condição necessária e suficiente para a convergência... Opa! De xk, certo? É que o máximo, certo? Entre os lambda-i seja menor do que 1, certo? Quem são esses lambda-i? Certo? Esses lambda-i, certo? Deixa eu escrever aqui. Onde, certo? Os lambda-i são exatamente os autovalores da matriz D. Alto valor, certo? Da matriz D. Ou seja, como é que vocês vão garantir a convergência, certo, dessa sequência aqui? Essa convergência é garantida quando você pega a matriz D, calcula os autovalores, depois pega cada um deles, aplica em módulo, certo? E entre esses valores que estão em módulo, você pega o maior. Se esse maior for menor do que 1, isso significa dizer que a sequência ela converge, tá? Eu não vou fazer demonstração disso aí não. Beleza? Aí o que é que acontece? Com esse teorema, você tem o seguinte corolário. Corolário. O corolário diz o seguinte. O processo interativo, que é assim, a sequência eu estou botando... Peraí, a sequência xk, certo? Como no teorema. Certo? É convergente. Certo? Se... Gente, esse corolário 5.1, certo? Ele tem um detalhe que ele fala o seguinte, se a norma, certo, da matriz D
Se qualquer norma aqui é menor que 1. Gente, esse Colorado, a forma, ele está no livro da Neide, certo? Na página 169. A forma que ele está aqui enunciado, certo? Ele é porque ano passado eu dei essa disciplina, tá? E quando eu fui fazer as contas, eu fiz as contas, refiz, né? Esse Colorado ele tem um furo, certo? Porque não é, se você fazer o teste, certo, das normas, teve um caso que isso aqui aconteceu, porque ele diz assim, quando ele fala qualquer norma, certo? Quando você pega uma norma, você faz o teste, dá menor do que 1, então ele converge. Só que em um caso, certo, deu um problemazinho aí. Deixa eu só me lembrar aqui qual foi o... Porque o que acontece? Como é que é essa norma de matrizes? Deixa eu voltar aqui um pouco. Eu acho que não dei na aula passada esse tipo de norma. É quando você pega as linhas e as colunas. Deixa eu voltar aqui rapidinho, capítulo 1. E se eu tivesse dado uma olhada, eu teria me atentado antes. Mas deixa eu voltar aqui. A norma em relação à matriz. Porque é o seguinte, eu vou abrir aqui vou abrir aqui de azul, norma de matrizes. Na verdade, nós vimos duas normas de matrizes. Você consegue, né, proveniente da norma da transformação, certo? A gente viu isso naquele resumo bem resumido. E outra foi uma norma euclidiana. Só que o que acontece? Existe uma outra norma, certo? Eu vou fazer aqui, que é o seguinte, certo? Seja a matriz A formada, certo, de A1, AM1, AMN, certo? Então, existem aqui três normas que vocês podem usar. Na verdade, uma delas eu falei, só não falei das outras duas. Certo? Tem essa norma aqui, certo? Que ele define da seguinte forma: ele pega o máximo, certo? Da soma das linhas. O I variando de 1 a N. Desculpa, essa matriz é N por N. Peraí, que está errado. Pronto. O J variando de 1 a N, certo? Então, o que é que você vai fazer aqui? Tu vai somar, certo, todas as linhas. Por exemplo, você soma esses caras, certo? E sei lá, que dá um
um beta 1. Esse beta 1 é a soma desses caras em módulo, tá? Aí você sai somando todos eles, certo? Soma cada uma das linhas. Aí, entre esses alfas, você vai pegar o maior, certo? Que é justamente essa norma aqui. Que se chama de norma linha. Na verdade, vocês têm que provar que isso é uma norma. A outra, com a mesma ideia, só que sendo a coluna. Você vai pegar o máximo, certo? Dos J variando de 1 a N, certo? Do somatório de I variando de 1 a N, certo? Do A e J. Só que aqui no lugar de você somar as linhas, você vai somar as colunas. Certo? E a norma euclidiana vocês já conhecem, né? Que é justamente quando você pega... Eu vou reescrever a norma euclidiana. Certo? Seria a raiz quadrada da soma dos camaradas aí. Aí você teria IJ variando de 1 a N. Isso aqui é um módulo. Isso aqui é o... Aliás, não precisa desse módulo não. Isso aqui vai estar ao quadrado. Ixi Maria. Vixe Maria. Calma. Pronto. Isso aqui é a norma euclidiana. Isso aqui eu já dei, isso aqui eu me lembro de ter dado na aula passada. Norma euclidiana. Então, o que esse teorema está dizendo? Ele está dizendo que qualquer norma, certo, é menor do que 1. Certo? Ele está dizendo isso, qualquer norma é menor do que 1. Só que a forma que está escrito dá a entender o seguinte. Se eu pegar uma norma, calcular, certo? Todas elas teriam que ser menores do que 1. Certo? Ou seja, todas essas três normas aqui, quando você calculasse, ela teria que ser menor do que 1. Só que não é bem assim, certo? Quando você, se você ler aqui, converse qualquer norma de matrizes é menor do que 1. Qualquer norma. Só que você tem que fazer o seguinte, você tem que verificar o que é que na verdade quer dizer? Que pelo menos uma dessas normas tem que ser menor do que 1. Pelo menos uma delas. Certo? Só que o texto está sendo bem geral, né? Ele, pelo enunciado, está dando a entender que qualquer norma que você pegar, qualquer uma delas é menor do que 1. Mas não é bem assim. É pelo menos uma delas. Certo? Se pelo menos uma delas for menor do que 1, então ela converge. Certo? Então, quando você fala qualquer, dá a entender que todas as normas que você pegar, o camarada vai ser menor do que 1. Tá? Aí não é bem assim. Tem que só tomar essa observação. Lá na frente vamos pegar esse exemplo, a gente vai fazer lá as contas para vocês verem. Certo? Alguma dúvida até agora não? Então o que acontece? Só que quem vai fazer essa verificação não são, digamos assim, vocês não vão fazer essa verificação. Se você for fazer isso no braço, digamos assim, tu vai encher umas 3 folhas de conta. Quem vai fazer essa verificação é a máquina. Certo? Então, quando vocês forem fazer o algoritmo, então a máquina ela tem que verificar o critério de convergência, porque senão vai dar erro. Ele não vai encontrar a solução. Então, ele só vai encontrar a solução, certo? Se o critério de convergência for satisfeito. Tá? Então, voltando aqui para cá. Isso eu não vou demonstrar também, não. Opa!
Vamos fazer aqui um exemplo. Exemplo. Vamos pegar essa matriz B aqui. Agora, calcular isso aqui no braço. Vai ser... Mas bora lá. 0,5 menos 0,2. 0,5 de novo. 0,1. 0,6. 0,4. Menos 0,3. Menos 0,1. Menos 0,4. Vou pegar isso aqui. Vamos calcular essas três. Olha, essa terceira eu não vou calcular não, porque ela tem umas continhas meio doidas aí. Mas essa primeira e essa segunda aqui tá de boa. Então vamos lá. Vamos somar a primeira norma, que é essa A infinito. Ela é o quê? É o máximo da soma das linhas. Então você vai pegar esse cara aqui, certo? E somar em módulo. Então como é que vai ficar? Essa aqui vai ficar... Opa! Essa aqui vai ficar... módulo de 0,5 mais módulo de menos 0,2 mais um módulo de 0,5. Isso aqui dá quanto? Isso dá 1,2, né? Agora esse aqui. Primeiro deu 1,2. Eu vou apagar esse aqui, já vou botar um... Eita. Já vou botar aqui 1,2. Esse aqui deu 1,2. Opa, 1,2. Opa. Tá? Esse de baixo, a segunda linha dá 1,1, né? Esse aqui dá 1,1. Esse daqui é 0,3, mas daqui dá 0,8, né? Beleza. Entre esses três, qual é o maior? Esses três que estão de vermelho aí. 1,2. Então, essa norma, ela é o quê? É 1,2. Tá? Agora, vamos calcular em relação à coluna. Tá vendo que deu maior do que 1? Né? Então, se fosse qualquer norma, né? Então essa aqui já furava. Só que não é para qualquer norma. É se você encontrar pelo menos uma norma, certo? Menor do que 1. Vamos ver agora a norma da coluna. A norma da coluna é o A1, né? Então vamos lá. Se eu pego a coluna, a soma dessa daqui vai dar quanto? Dá 0,9, né? Se eu pego essa segunda coluna aqui, dá quanto? Dá 0,9 também, né? 6, 7, 8, 0,9. E essa terceira coluna dá 8 com 5 dá quanto? 13, né? Então aqui fica 1,3. Tá correto isso aí? Não, dá... dá 13. 1,3 na verdade. Então aqui fica 1,3. Certo? Não, dá 1,3. Não dá.
Ah, gente, desculpa, eu copiei isso aqui errado. Isso aqui é 0. O 0.4, bicho, isso aqui era um 0. Tá, então se aqui é um 0, então aqui muda para 0.4. 0.4. Aqui isso ficaria 0.9. Bom, o máximo entre eles aqui daria 0.9. Aí nesse caso ele é menor do que 1. Então já garante a convergência, certo? Já garante a convergência se fosse uma matriz D lá de um sistema se esse aqui fosse o D lá do sistema inteirado, certo? Você já tinha a garantia que a sequência ela convergeria, tá? Beleza? Bom, aí o que acontece? Quando vocês forem fazer o programa, certo? A sequência ela vai ficar, certo? Calculando o termo seguinte, dependendo da quantidade de interações, tá? Mas digamos que vocês não usem as interações. Na verdade, quando você vai usar o método interativo, você vai encontrar uma margem de erro, certo? Então, fazer o seguinte: seja, certo? Seja epsilon, certo? Um número positivo. Um número real, certo? Chamado erro relativo. Então, qual é a ideia? Lembra-se lá da ideia você lembra da definição de sequência? Dado um epsilon maior do que zero, existe um K0 pertencente aos naturais, tal que K maior ou igual do que K0, implica que o módulo de xk menos o A, né, qual seria o limite, é menor do que epsilon. Esse epsilon aqui é o mesmo epsilon de lá. Agora, quanto menor for o epsilon, certo? Mais próximo a sequência vai estar do seu limite, correto? Aí o que é que acontece? Só que aí você não vai botar um epsilon, o epsilon ele vai ter que ser um número fixo, certo? Então, quanto menor for o epsilon, mais próximo a sequência vai estar da solução, certo? E menor, certo? É a margem de erro. Então, o que é que acontece? O erro relativo, então o que é que vai acontecer? O teste, o critério de parada, vai ser dado da seguinte forma. Deixa eu só ver aqui uma coisa rapidinho, só aqui a anotação dessa norma. Ah, tá. Aqui é o seguinte, o critério de parada vai ser o seguinte, você vai pegar, certo? A sequência x, deixa eu botar aqui, xk, certo? Mais 1, e vai substituir, você vai subtrair, desculpa, pelo anterior, certo? Em relação à norma do máximo. E aqui de baixo a norma de xk mais 1. Então, o que é que vai acontecer em relação também à norma do máximo? Durante cada passo, essa fração aqui ela vai ser calculada. O loop, vamos assim, loop não,
o cálculo, certo? Ele só vai ser parado quando ele chegar no critério. O critério parado é quando essa razão aqui ela for menor do que o erro, do que o epsilon, tá? Então o que é que acontece? Eu botei um erro, digamos aí, um epsilon igual a 0,1, tá? Enquanto isso aqui não for menor, eu fazendo aqui deixa eu mudar aqui. Enquanto isso aqui não for menor do que, digamos, o valor de epsilon, então a máquina vai continuar calculando, certo? O erro quem vai escolher é você, o usuário. Eu quero uma solução, certo, de um sistema, né, com a margem de erro tal, uma margem de erro, digamos assim, mais aceitável, certo? Essa questão de aceitável vai depender muito do usuário, certo? Então esse aqui é o critério de parada. Então quando for feito o algoritmo, certo? O código ele só vai parar quando essa razão aqui, certo? Que eu tinha circulado de vermelho anteriormente, ela for menor do que epsilon, tá? Isso aqui é chamado, esse epsilon é o erro relativo. Erro relativo, tá? Beleza? Bom, agora, essa aqui é a teoria. Até agora tem alguma dúvida, não? Ou tá de boa na lagoa? Tem alguém aí? Ninguém se manifesta no O chat. povo tá dormindo, esse povo tá dormindo. Na hora de fazer o programa. Então, bora lá. Existem dois métodos, nós vamos trabalhar com dois métodos interativos para cálculo de sistemas lineares. Tá? Um deles é o método de Jacob-Richardson. Bom, vamos primeiro construir o método, certo? Para você ver que pelo processo construtivo, certo? Que ele é equivalente, certo, à expressão ax mais b, tá? O que acontece? O que é que nós vamos fazer? Vamos pegar novamente, certo, a expressão ax mais b. Opa, desculpa, ax igual a b. Aqui, ax igual a b. O sistema linear sempre tem essa cara, tá? Aí o que acontece? Nós vamos fazer uma quebra, tá? Desse sistema aí. Então, como é que a gente faz essa quebra? Pega essa matriz A, certo? E vamos quebrar ela em três. Um eu vou chamar de L, o outro eu vou chamar de D, e o outro eu vou chamar de R. Agora, quem é L, quem é D e quem é R? Certo? Bora lá. A L, certo? É a matriz triangular inferior. Certo? A D, ela é a matriz diagonal.
E a R, certo, é a matriz triangular superior. Essa quebra, ela é simples, tá? Digamos assim, eu vou pegar aqui um exemplo, eu vou pegar um A 3x3, só para ilustrar, certo? Eu vou pegar uma A como sendo A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, certo? Então eu vou quebrar ela em 3, né? A L seria a matriz diagonal inferior. Então aqui seria o quê? Aqui seria 0, 0, 0, A21, 0, 0, A31, A32 e 0. A diagonal, certo? A11, A12, A13. Aqui seria 0, 0, 0, 0, 0 e 0. E a matriz triangular superior seria, aqui seria 0, 0, 0, 0, 0, 0. Aqui seria A12, na verdade. Aqui seria A12, A13. Aqui seria A23, certo? É uma quebra desse tipo aqui. De boa? Aqui, triangular inferior, diagonal, certo? E a triangular superior. Então é possível fazer essa quebra. Tranquilo, tá? Ah, e detalhe, para ter a solução, né? A gente está atrás de sistemas que tenham solução. Esse determinante do A, certo? Ele tem que ser o quê? Diferente de 0. Porque senão a máquina ela não vai conseguir encontrar a solução. Né? Que teoricamente não tem, né? Se for igual a 0. Tá? Beleza, então fazendo essa quebra, como é que fica o sistema? No lugar do A, você vai botar L, D mais R. Aí você tem X igual a B. Tá? Até aí tudo bem, né? Então vamos aqui fazer uma distributiva. Fazendo aqui uma distributivazinha. Então você vai ter Lx mais Dx mais Rx igual a B. Certo? Eu vou deixar esse D aqui isolado. Vou botar ele para cá. Então vai ficar Dx, certo? Mais, eu vou isolar aqui L mais R, x igual a B. Tá? Então isso aqui implica, certo? Aqui fica dx igual, aí vai ficar menos L mais R x, tá? Igual a B. Certo? Observa aqui que só para ficar daquela forma, deixa eu botar aqui de vermelho. Para ficar da forma dx, como é que era? Não, desculpa. Isso aqui era assim. Professor, Oi? não era para ficar menos LRX mais B em vez de igual a B? Ah, tá, aqui é o mais, desculpa, é verdade. Aqui é o mais, bem. Alguém está assistindo a aula. Alguém tá atento. Tô brincando, gente. Eu sei que todo mundo tá escutando aí. Pelo menos os que querem assistir a aula, né? Os que não querem estão provavelmente dando um migué. Então, bora lá. Então, aqui é o seguinte. Lembra que a forma lá é o seguinte. Lá é x igual a dx mais g, né? Para ficar com essa estrutura aqui, certo? Esse D aqui ele tem que sumir. Ah, lembrando, esse D aqui não é o mesmo de cima não, tá? Essa aqui essa que está de vermelho é a forma geral, tá? Então, a D, por ela ser uma matriz diagonal, ela já obviamente, ela é inversível. Então, você tem que multiplicar aqui por D a menos 1, certo? Aqui por D a menos 1 e aqui por D a menos 1. Fazendo isso,
certo? Aqui vai dar a identidade, certo? Então isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ficar ix, certo? Igual menos d menos 1, certo? L mais R, mais d a menos 1, b. E uma matriz vezes a identidade da própria matriz. Então isso aqui vai ficar menos d a menos 1, L mais R, certo? Opa, aqui tem um x. X mais d a menos 1, b. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, para não confundir, eu vou chamar esse aqui de D-tio e esse aqui de G-tio. Só para... Então, quando você comparar essa expressão com a de baixo, tu vai ter que a D-tio é esse cara aqui, ó, esse cara todinho aqui, certo? Ela seria a D-tio, né? Você tem um X aqui, mas... E esse cara aqui seria quem? Esse aqui seria o G-tio, igual a X. Então, você percebe que... Existem várias formas de você escrever a matriz dessa... várias formas de você escrever como é que chama? O sistema linear, certo? Dessa forma aqui. Uma delas foi chamar, certo? A D de A menos I, certo? Que a gente fez a conta lá atrás. E tem essa forma aqui. Esse aqui, certo? Agora vamos aplicar a questão da sequência. Então, você vai criar, com essa expressão, tu vai criar a seguinte sequência inteirada. Você vai criar aqui, deixa eu botar de azul. Você vai criar essa daqui. xk mais 1 igual a d a menos 1, certo? L mais R, xk, certo? Mais d a menos 1, b. Certo? Essa aqui é a sequência inteirada que você acabou de criar. Aí, quando vocês forem aplicar o critério de convergência lá, o que é que vocês têm que fazer? É em cima dessa matriz aqui, ó. Certo? Porque a teoria lá atrás que a gente fez foi em cima de quando o sistema é escrito dessa forma. Que tá, nesse caso seria o D-tio. Só que quem é o D-tio? Isso que eu acabei de marcar de verde. Então, quando vocês calcularem essa matriz que está de verde, que eu estou chamando ela de D-tio, certo? Eu vou botar aqui, deixa eu botar aqui. Esse que está de verde é... Opa. Isso que está de verde é o D-tio. Aí eu volto para o teorema, certo? Tá aqui. Essas contas que eu fiz aqui seriam em cima do D-tio, certo? Então, você vai usar esse colorário aqui em cima do D-tio. No lugar desse B aqui, seria o D-tio lá, que no caso é menos D, seria a norma, né? De D a menos 1, L mais R. Então, você vai, esse camarada tem que ser menor do que 1, para que o... Certo? O negócio rode. Então, esse aqui é um método numérico de você calcular o sistema. Esse aqui, certo? É o que a gente chama de método de Jacob. Jacob Richardson. Beleza? Beleza. Gente, agora... Eita, meu ouvido? Como assim, bicho? Então, vamos lá. Gente, uma hipótese para que o determinante seja diferente de zero, tá? Por exemplo, a gente usou como hipótese, tá? Que o determinante da matriz A, certo? Fosse diferente de zero. O que é que essa hipótese implica? Certo? O que é que essa hipótese implica? É que os AIs,
da matriz A, certo, seja, certo, diferente de zero, tá? Então, se ela é diferente de zero, certo? Então, o que a gente pode fazer para evitar? Porque é o seguinte, qual é o problema dessa escrita do método de Richardson aqui? Qual é o problema dele? Qual é o problema do jeito que ele está aqui? É você encontrar a inversa dessa matriz D. Se bem que ela é uma matriz diagonal, tá? Mas seria interessante a gente evitar, certo? Essa matriz inversa aí. Então, o que é que a gente faria para evitar essa matriz inversa? Então, aqui para evitar essa inversa é o seguinte. Tu pega a matriz A, certo? Deixa eu copiar ela de novo aqui. Opa, matriz A. Deixa eu botar aqui A1, A12, tchan, 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 A1N. AN1, certo? A22, tchan, 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 AN2. Tchan, 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 ANN, A2N, tchan, tchan, tchan. Gente, vocês vão fazer o seguinte. Só que vocês vão fazer no sistema inteiro. Vocês vão encontrar uma matriz A estrela, certo? O que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar... Lembra que isso aqui é diferente de zero, certo? Ou seja, esses camaradas que estão aqui nessa diagonal, certo? Todos eles são diferentes de zero. Então, o que é que você vai fazer? Vocês vão pegar e, por exemplo, pega a primeira linha da matriz, certo? Aí, quem é que está na diagonal principal? É o A11. Tu vai pegar todos esses caras aqui e dividir por A11, certo? Beleza? Então, o A e J estrela, certo? Vai ser quem? Vai ser A e J anterior dividido por A e I. Certo? Beleza? Então, vocês vão construir agora uma nova matriz A estrela, que vai ser formado por A1 estrela, A 1N estrela, tchan, 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 mais a N1 estrela, tchan, 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 mais a NN estrela. Qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é, por exemplo, quando você divide, aqui você dividiria por A22, né? A linha toda aqui é A22, aqui seria A21, né? Então aqui você dividiria por A22 também. Você transformaria essa diagonal em uns. Na verdade, o que seria essa diagonal? Seria tudo 1. Então esse cara seria 1, certo? Esse cara seria 1. Então esse aqui seria 1, né? Seria todas de 1. Só que o que acontece? Você está mexendo com o sistema. Quando você divide uma linha dessa por 1, no sistema você está pegando a primeira equação e dividindo tudo por A1, certo? No caso da primeira linha. Só que o coeficiente dependente lá também tem que ser dividido também. Ou seja, você tem uma matriz coluna B, formada por B1, certo? Bn. Vocês vão ter também que pegar uma matriz B estrela, certo? Onde, certo? Você tem um B1 estrela, Bn estrela, certo? Onde o Bi
certo? Peraí, o I, primeiro o I é a linha, né? Não, aqui é o BJ. BJ é coluna, né? Coluna e J. Esse BJ estrela, ele seria o antigo BJ, certo? Dividido por A e I. Tá? Então, B1 seria dividido por A1, certo? Opa, peraí. Porque o B2 seria B2, A2, 2. Os índices não estão conversando entre si. Ah, então aqui é BI mesmo. Pronto. Agora está coerente. Tá? Aí o que é que acontece? Vocês vão encontrar um novo A. Certo? Então, o sistema ele fica reescrito dessa forma aqui. A estrela... desculpa. A estrela X mais B estrela. Tá? De boa? Aí você faz aquela mesma decomposição, aquele mesmo cálculo que a gente fez aqui, ó. Ele vai ser feito novamente. Só que qual é a diferença? Onde tiver D, é a matriz de identidade. Ou seja, aqui, 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 certo? É a matriz de identidade. Então o que é que eu vou fazer? Opa. Eu vou pegar essa mesma expressão, certo? Vou pegar essa mesma expressão que está aqui, copiar lá embaixo. E aqui está o D, certo? Só que aqui a decomposição do A ficaria dessa forma, certo? Deixa eu escrever aqui de novo. A decomposição do A seria igual a L estrela mais a identidade mais R estrela. Então, aproveitando aqui essa conta, ficaria o quê? Ficaria X, certo? X mais L estrela mais R estrela, certo? X igual a B estrela, não é assim? Aí aqui, o que é que aconteceria? Aqui ficaria X igual a menos L estrela mais R estrela X mais B estrela. Aí você tem a forma de Richardson numa expressão mais enxuta. Certo? Que seria essa daqui. Beleza? Aí você usaria o critério de convergência em cima desse camarada aqui, ó. Esse aqui seria meu detil, tá? Beleza de Creuza? Até aí, tudo entendido? Cadê o povo? A aula de hoje... Beleza, aí agora o que a gente vai fazer? Nós temos que enquadrar a teoria geral, certo, para o método de Richardson. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar as informações, certo,
para a gente criar o como é que chama? Para a gente criar a teoria em cima do método de Richardson para convergir para esse método aqui, certo? Então, o que é que acontece? O que é que a gente viu lá do corolário? O corolário é o seguinte. Cadê ele? Alguma norma, certo? De tio tem que ser menor do que 1 para poder convergir, certo? Só que quem é o nosso D aqui? O nosso D tio. O nosso D tio é esse camarada. Então, o que acontece? A norma é menos L estrela. A norma desse cara implica que XK converge. Lembrando que isso, XK é definido inteiramente dessa forma aqui. Certo? Opa. Beleza? Bom, esse aqui vai ser o algoritmo que você vai fazer, certo? Então, só que tem que ter, certo, um critério para ser verificado, porque a primeira coisa que o computador tem que fazer é verificar se o sistema tem solução, certo? Ele só vai poder fazer essas contas se ele tiver solução, porque senão ele vai ficar num loop infinito, até acabar a memória do computador, certo? Então, o que acontece? Então vamos lá. Quem é esse camarada aqui, na verdade? É a própria matriz A estrela, certo? Onde nós retiramos a diagonal principal, certo? Mas se você, como a diagonal principal só tem 0, certo? Então, quando você calcular a norma dessa matriz aqui, que está de verde, equivale a calcular a norma da matriz A, estrela. Por quê? Porque a única diferença entre elas é que essa diagonal aqui ela é 0. Só que quando você vai calcular a norma do máximo, certo? No caso da norma do máximo, certo? Você está pegando o maior valor em módulo, certo? Então o que é que acontece? Do corolário, preto cidadão, do corolário, certo? O que é que a gente garante do corolário? Você tem duas opções. Você tem o critério das linhas, que diz o seguinte, que o máximo, certo? Que na verdade ele não deixa de ser a norma desse cara aqui, ó, que vai equivaler justamente à norma do A, certo? Do A estrela, perdão, do A e J estrela, certo? Isso aqui é o I variando de 1 a N, certo? J igual a 1, I diferente de J, do N, isso aqui vai ser menor do que 1, certo? Isso aqui é o critério das linhas. Aí vem o critério das colunas também. Critério das colunas. Critério das colunas. Que é a mesma coisa, só que aí vai fazer em relação à coluna. Então você vai pegar o máximo, certo? O J variando de 1 a N, certo? Do somatório aqui das colunas. Aí J estrela, certo?
Aqui no caso é o I igual a 1. I diferente de J, tá? Aqui é um N. Isso aqui também menor do que 1. Certo? Lembrando que essa parte menor da desigualdade, ela provém das normas lá. Certo? Então, se a gente garante aí um desses critérios, aí você garante a convergência lá da sequência inteirada. Beleza? Beleza de Creuza? De boa na lagoa? Agora, vamos fazer aqui uma definição. A gente está quase terminando aqui para começar a programar, certo? Que a gente vai fazer, nós vamos desenvolver um algoritmo no Python, certo? Que utiliza o método de Richardson, certo? Método de Jacob-Richardson para resolver sistemas lineares. Aí vai começar 2 por 2, depois 3 por 3, depois N por N, tá? Então, definition, uma matriz certo? Uma matriz A é chamada estritamente diagonalmente dominante. Olha o nome como é estranho. Estritamente, diagonalmente dominante. Se acontece o seguinte, certo? O somatório, certo? Deixa eu botar aqui. Vou botar de azul. Colorei esse negócio aqui. O somatório, certo? Dos A e J. Só que aqui você vai tirar I diferente de J. Aliás, o caso que é igual, né? Isso aqui é menor do que 1. Desculpa. Menor do que 1 não. Menor do que o módulo de A e I. Certo? Isso para cada I variando de 1 a N. O que é que isso quer dizer? Certo? Eu vou pegar aqui uma matriz A. Certo? Você pega aqui A1, A1N, AN1, ANN. Você pega o elemento, vamos pegar a primeira linha, tá? Você pega isso em cima da primeira linha. Você pega o elemento da diagonal principal e calcula o módulo. Que nesse caso aqui seria o no geral, A e I, certo? Isso aqui tem que ser menor do que a soma dos demais elementos da linha. Ou seja, quando você pega o A11, certo? Então, aqui vou pegar aqui, A11. Então, isso aqui tem que ser menor do que o A12 mais mais A1N. Certo? Isso aqui tem que acontecer. Isso para cada linha, para todas as linhas isso tem que acontecer. Se isso acontecer, certo? A gente diz que a matriz ela é estritamente diagonalmente dominante, certo? E obviamente, certo? Quando você pega esse tipo de matriz, ela já é automaticamente, certo? Ela vai satisfazer esses critérios ou da linha ou da coluna vai satisfazer, automaticamente ela já a sequência ela já vai ser convergente. Então, resumindo a história, quando esse A é uma matriz estritamente diagonalmente dominante, certo? Você já tem de graça, certo? Que
a sequência inteirada ela converge. Beleza? Beleza. Aí eu vou deixar aqui um exemplo para vocês darem uma olhada, certo? Que é o seguinte, eu vou deixar essa 10x1 mais 2x2 mais x3 igual a 7. x1 mais 5x2 mais x3 igual a menos 8, certo? 2x1 mais 3x2 mais 10x3 igual a 6. Aí o que é que vocês vão fazer? O primeiro termo da sequência, certo? Que eu vou chamar aqui de x0, eu vou pegar como sendo 0.7 menos 1.6, 0.6, tá? E vocês vão pegar o erro menor do que 10 a menos 2. Olha, vocês vão calcular esse negócio aí no braço, tá? Usando o método de Richardson. E vão trazer na próxima aula. Beleza? Mas aqui não tem segredo não. Você vai do sistema, tu tira a matriz A, certo? E a matriz B. Aí com a matriz A e a matriz B, vocês determinam a estrela B estrela, certo? Aí vocês aplicam no método de Richardson, que é esse que está marcado aqui, certo? Aí vocês vão fazendo o loop. Só que em cada rodada que você fizer, ou seja, em cada etapa, vocês vão calcular, certo? O critério de parada, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o critério de parada. Deixa eu até dar uma destacada aqui, ó. Esse aqui é o critério de parada. Lembra que eu dei o epsilon? Certo? O critério de parada é quando esse cara aqui, certo? Esse cara aqui, ele é menor do que o epsilon, certo? Beleza? Então eu vou encerrar a aula por aqui, tá? Aí a gente retorna na segunda-feira, certo? Aí eu quero ver quem foi que fez esse exemplo aí. Beleza? Alguma dúvida? Certo? Aí daqui a pouco eu disponibilizo as notas no grupo, certo? E daqui para 11 horas, meia-noite, deve sair o vídeo no YouTube. Beleza? Então, gente. Valeu, senhor. Valeu, gente. Então, não há dúvidas. Aí na próxima aula a gente vai ver se faz um algoritmo aí 2x2, tá? Professor, Oi. quem é o X0 na história mesmo? O x0 vai ser o primeiro, porque você vai começar a fazer essa sequência aqui. Para você obter o x1, por exemplo, quando eu pego o x0, deixa eu pegar aqui, x0, certo? Significa dizer que o k é 0. Então, se o k é 0, então esse kzinho é 0 e esse kzinho é 0. Então, para calcular o x1, você vai fazer o quê? Menos L estrela mais R estrela, certo? Vezes x0 mais B estrela. Aí você calcula o x1. Calculou o x1, você volta, certo? Aí você vai pegar o quê? O x2 como sendo quem? Esse mesmo cara, certo? Eu não vou repetir aqui. Aí no lugar do x0 você vai ter o x1, certo? Mais B estrela. E ele vai ficar rodando até chegar ao critério de parada, entendeu? Entendi. Beleza? Beleza de Creuza? De boa na lagoa? Então, gente, até quarta-feira aí. Qualquer coisa, estou disponível no WhatsApp aí para tirar dúvida. Valeu, fui!